Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Segunda-feira, né? Vamos começar a semana com tudo aqui no programa Energia aí pra cima, que hoje está massa, viu? Nós vamos falar sobre a relação entre vinho e coração. Você sabia que essa combinação aí pode dar certo, pode trazer benefícios? Não sai daí não que você vai descobrir já já, viu? Muito mais detalhes sobre essa história. Nós também vamos falar sobre o Dia Nacional da Saúde Ocular. Tem muitas dicas para te ajudar aí a prevenir doenças oftalmológicas, tá? Nós também vamos falar sobre a importância das raízes na alimentação. Muita dica boa, saúde aí para você começar a semana com tudo. Então não sai daí, que o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivo aí para todo mundo que quer nos assistir. Não tem desculpa, viu? Em qualquer lugar, qualquer uma dessas plataformas, você consegue acompanhar toda a nossa programação. Seguinte, quero até aproveitar também para te convidar para você estar com a gente nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e também lá no Facebook, como eu falei há pouco, com a nossa fanpage, que é TV Mar. Busca lá, gente, acompanha o nosso conteúdo, acompanha as nossas postagens, dá like, comenta, compartilha, enfim. Nós gostamos muito mesmo de interagir com vocês também lá pelas nossas redes sociais, tá? Então corre lá que a gente está te esperando. Vamos começar o dia falando de uma combinação que pode parecer aí um pouco inusitada para muita gente, mas que tem apontado bastante resultados positivos, tá? Vinho e coração, será que dá certo? Tem uma pessoa aqui que vai falar para a gente. Eu recebo agora aqui no estúdio para comentar sobre esse assunto o cardiologista Marcelo Malta. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Bom dia, Mara, bom dia, telespectadores. E vamos bater um papo agora sobre realmente essa relação de vinho e coração, tentar desvendar alguns mitos e talvez verdades a respeito dessa associação. Então vamos lá, já vamos começar com esse super mito, né? Acho que quem está nos assistindo deve ter alguém aí que deve estar assim, mas será que dá certo? Será que é verdade? Combinação entre vinho e coração, doutor, é mito, é verdade? Faz bem, faz mal? Como é que funciona? Existe um histórico bastante curioso, que era o chamado paradoxo francês, né? Isso deu início a um projeto chamado Projeto Mônica, que era a observação de que uma população do sul da França, que tinha uma dieta rica em gorduras saturadas, tinha alto nível de sedentarismo, né, tabagismo, e apesar de essa grande quantidade de fatores de risco para a doença cardiovascular, eles tinham uma taxa de mortalidade e uma taxa de infarto menor do que a população do Ocidente. Por isso, o nome paradoxo francês. Então, foi se investigar, né, e após um longo trabalho, né, se determinou que grande parte desse benefício estava relacionado ao hábito diário, né, da ingestão de vinhos. O vinho, ele é uma bebida, né, alcoólica, que ela contém substâncias, né, antioxidantes, né, que são os polifenóis, principalmente os flavonoides, né, e o resveratrol. E essas substâncias, elas têm realmente um efeito protetor cardiovascular. Quando a gente fala, doutor, nessa ingestão diária de vinho, a gente também tem que ficar atento à questão da quantidade, né? Porque tem muita gente aí que acha, né, gente, que é para tomar a garrafa toda, calma. Não é bem assim, né, doutor? Então, o que os estudos demonstraram realmente benefício é uma ingestão leve até moderada, né, da ingestão de bebida alcoólica como o vinho. Não somente a bebida alcoólica, mas também os componentes, no caso, estamos falando de vinhos, mas também os componentes da uva, né? Grande parte desses benefícios, eles também foram demonstrados, por exemplo, no suco concentrado de uva. O vinho, né, as substâncias que compõem o vinho, ele promove, né, um efeito antioxidante,
né? Ele faz uma vasodilatação através das artérias, através da produção de óxido nítrico, aumenta a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, que é o colesterol bom. Sim. Né? Esse colesterol bom, ele tende a reduzir, né, o colesterol ruim, que é o LDL. Ele tem substâncias antioxidantes que evitam o processo inflamatório, né, que ocorre na placa aterosclerótica. Tá? E tudo isso em conjunto realmente reduz o risco de doença cardiovascular em até 30%. Bastante interessante, né, doutor? Esses dados de que tudo isso, vindo do vinho, pode ajudar o nosso coração, enfim, pode ajudar o nosso organismo. A gente tem até algumas imagens que o doutor Marcelo trouxe aqui pra gente. Ele vai dar uma explicadinha, né, doutor, sobre como é que funciona essa questão dessa relação do vinho com o coração. Vamos colocar a primeira na tela? Coloca aí, Josi, pra gente dar uma olhadinha. É essa, doutor, a primeira que apareceu. Bota aí, pra gente ver. Essa, doutor, que seria a primeira ou não, outra? Tem uma outra imagem que... A gente pode começar por ela também, não tem problema. Tá? Essa? Essa aí. Essa daí. Essa seria Isso. interessante. Um colega, o doutor Protásio, né, um professor doutor lá do INCOR, ele resolveu fazer uma pesquisa científica, né, sobre o efeito do vinho, né, e da suco da uva sobre a aterosclerose coronariana. Então ele pegou um grupo de coelhos, né, e na verdade 3 grupos de coelhos. Um era o grupo controle, um outro ele recebia vinho que era colocado na água, né, do coelho, e o outro ele recebia os benefícios da uva, ou seja, todos os componentes da uva, mas sem o álcool. Sim. E ele avaliava a impregnação de aterosclerose nas artérias através da análise da aterosclerose na aorta dos coelhos. Essa coloração, então, se tornou vermelha. Dá para ver aí na tela que quanto mais vermelha, mais placas de gordura existia no coelho. Ou seja, observa-se que o grupo controle, que recebia uma dieta extremamente rica em gordura, tinha as placas ateroscleróticas difusamente distribuídas na aorta do coelho. Aqueles que recebiam o vinho na dieta, eles tinham uma diminuição dessa placa aterosclerótica. Observe-se que na imagem, né, existem mais imagens amareladas do que placas vermelhas. Está mais amarelo do que vermelho. Exatamente, né? Ou seja, demonstrando que aqueles coelhos que tiveram a ingestão de vinhos tiveram menos aterosclerose do que aqueles que não tomaram. E aqueles que receberam apenas o conteúdo da uva sem o álcool, né? Eles faziam uma formulação química que retirava o álcool e deixava todas as outras substâncias, também tinha uma diminuição considerável de aterosclerose em relação a o grupo controle. Ou seja, o que ele demonstrou? Que o vinho realmente diminuía a formação de placas ateroscleróticas e que os componentes da uva sem o vinho, ou seja, no caso um suco, sem o álcool, também tinha esse efeito benéfico, não tanto quanto a associação do etanol, mas tinha também esse efeito benéfico. Doutor, e qual seria ali aquela quantidade que deveria ser ingerida para que a gente pudesse, digamos, né, ter mais ou menos aí, da forma como está aparecendo nessa pesquisa com os coelhos, né? Nosso organismo, ficasse mais ou menos assim, amarelado, assim, como seria? A quantidade seria de 1 a 2 taças para homem e apenas 1 taça para mulher. Isso diariamente? Isso seria o consumo diário. Certo. E esse benefício ele também foi demonstrado com outras bebidas alcoólicas, também, por exemplo, a cerveja, etc., porém na quantidade reduzida. Isso seria equivalente a 1 dose de uísque por dia e equivalente também a 1 lata de cerveja por dia. Tá? Porém, no comparativo de todas essas bebidas alcoólicas, o vinho, em todos os estudos científicos, foram muito mais benéficos do que essas outras bebidas alcoólicas. O vinho ele também causa um efeito vasodilatador, como eu falei anteriormente. Isso também foi visto
no trabalho. Eu gostaria que passasse a outra imagem. Vamos ver? Vamos passar para a próxima, para a gente comentar. Aí demonstra o poder de dilatação da artéria. No basal, ou seja, eram os coelhos sem o grupo controle, né? E no outro gráfico maior, observa-se que o vinho, quando a dieta era associada ao vinho, você tem maior capacidade de dilatação das artérias e isso é benéfico. Esse óxido nítrico, ele faz uma vasodilatação, melhora o fluxo sanguíneo das artérias, tem também um poder de inibição do processo inflamatório que acontece quando a placa de gordura já está instalada e também inibe a agregação de plaquetas, que é o fenômeno inicial da formação da trombose que leva ao infarto agudo do miocárdio. Esse benefício, conforme está demonstrado também nessa imagem, ele também foi evidenciado também com o suco de uva, né? Tem um outro gráfico, o próximo gráfico. Vamos para o próximo. Isso. Esse benefício da vasodilatação, ele também foi evidenciado no suco de uva, demonstrando que o consumo diário também do suco de uva, conforme essa pesquisa, diminuiria também o processo aterosclerótico e também promoveria essa vasodilatação através de produção de óxido nítrico. São muito interessantes, porque são muitos benefícios, né, doutor? Isso, mas o cuidado com o álcool também, isso é muito importante que seja dito, né? O álcool, ele também traz malefícios. Sim. Né? O excesso do consumo de bebida alcoólica, ele aumenta a pressão arterial, pode causar cirrose hepática, pode causar cardiomiopatia alcoólica, que seria uma doença, uma inflamação do coração em decorrência do álcool. Ou seja, ele pode causar uma série de outras doenças, de malefícios por conta do uso do álcool. Aumenta também o triglicerídeos. Então, assim, o que é que hoje ele é recomendado? Nenhuma sociedade vai indicar que a pessoa comece a beber como prevenção para ter uma doença aterosclerótica. Porque existem outras medidas que podem ser feitas que têm um efeito tão bom quanto o uso da bebida alcoólica. Você pode, por exemplo, tomar o vinho, né? Reduzir a carga de estresse, abandonar o tabagismo, fazer atividade física e um controle dietético. Essas medidas em conjunto têm um efeito muito melhor do que o consumo de álcool, que tem também, por outro lado, os seus efeitos adversos. Para aqueles que consumem em excesso, deve-se realmente indicar redução da bebida alcoólica, né? Obviamente que o alcoólico ele tem que buscar o tratamento adequado, Sim. Mas para quem já faz uso da bebida em uma quantidade leve, a gente não recomenda, né, o abandono pelos benefícios que já foram demonstrados. Ou seja, quem já toma de quantidade leve, né, não está indicado, não recomendamos abandonar, né? E quem não faz, também não recomendamos que se inicie, e sim que adote outras medidas tão benéficas quanto. Né? Foi ótimo trazer esses pontos, doutor, porque é bem isso, né? A gente sabe que tem muita gente que só precisa de um motivo aí para começar, né, a comemorar e tal, a ser feliz, né, como a gente geralmente fala. E o benefício ele não é acumulativo, ou seja, não adianta tomar uma garrafa que você vai ganhar esse benefício por uma semana. Não é bem assim. É uma taça realmente por dia para quem está indicado. Para quem já vem, não é? Doutor, com esse costume, foi muito bom trazer todas essas observações, que elas realmente são muito pertinentes. Isso. Como eu estava falando, tem muita gente que acha que só precisa desse motivozinho aqui, né? Para começar e para se jogar e achando que, não, agora eu vou aproveitar porque vai dar super certo, a minha saúde vai lá para cima. E não é bem assim, né, doutor? Não. Tem que realmente tomar bastante cuidado com a bebida alcoólica devido realmente aos malefícios que também ela pode provocar. Por outro lado, né, a questão de mito e verdade, realmente o vinho ele faz bem ao coração, desde que tomado na medida correta. Doutor, para a gente fechar essa entrevista de hoje, que foi tão rica, né? Tão legal, trazendo essas informações, quais são as dicas, pessoal? Cuidar do coração, né? Para além do vinho, de fazer essa ingestão moderada do vinho diariamente, qual é aquela dica que o pessoal pode ter ali para ficar sempre de olho, cuidando do coração? Então, a saúde cardiovascular, ela não depende de um fator isolado, ou seja, é uma associação, né, realmente de fatores, né?
como, por exemplo, é uma vida saudável. O que é uma vida saudável? É aquela vida na qual você tem uma alimentação equilibrada, né, com frutas e verduras, com vegetais, que tem também, em grande quantidade, esses polifenóis, protetores, né, do coração. Né? Então, a dieta é equilibrada, né, o não consumo ou o consumo leve, realmente, de bebida alcoólica, o controle de fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial sistêmica bem controlada, o abandono do tabagismo é importantíssimo, o controle do estresse, onde nesse mundo onde vivemos, onde está muito ligado, né, ao estresse, a população ela vive sob intensa pressão, né, e isso realmente o que a gente observa é uma piora da qualidade de vida, e isso se acaba refletindo sobre a alimentação, ou seja, quem tem um estresse aumentado acaba bebendo mais, acaba comendo mais, acaba procurando refúgios através de cigarro, de bebida alcoólica, ou seja, realmente o controle do estresse ele é fundamental, a prática da atividade física, né? E realmente procurar a equipe multidisciplinar de saúde, o cardiologista, o nutricionista, o educador físico, para que sejam feitas orientações em relação à sua saúde clínica, em relação à sua alimentação, à atividade física, e que a gente possibilite realmente orientá-lo da melhor forma possível, que você tenha uma saúde plena e possa usufruir com a sua família da melhor forma possível. Isso mesmo, doutor Marcelo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Vamos fazer o seguinte, onde é que o senhor atende o pessoal que ficou interessado, que quer saber mais detalhes até sobre o vinho também, ou então que está querendo cuidar aí do coração? Como é que eles podem te encontrar, doutor? Eu atendo na Clinicor, né, a unidade da Pajuçara, né, no dia de segunda, quarta e sexta-feira. Pronto. Então, se você quiser saber mais informações, basta procurar o Dr. Marcelo Malta. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado bom a vocês. dia. Bom dia, viu? Tudo de bom também. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Eu estou voltando já já para a gente falar sobre saúde ocular. Essa também é bastante importante, viu? Volto já já.